Oi. Ah, Olá, bom dia. bom dia. Bom dia, Amanda. Amanda, que Amanda, bom tal dia. lá no Rio Grande do Sul? Que coisa boa. Como vocês estão aí, Henrique? Me conta, com frio, com calor? Olha, hoje está esquisito porque está frio, já choveu demais da conta essa manhã. E vocês aí? Hoje aqui, hoje aqui em São Paulo tá mais fresquinho. Então, São Paulo da Garoa. Você sabe que eu tô com saudade de São Paulo, né? olha a Edna. Bom dia, Edna. Edna! Ai, a minha Edna! Que bom ter aí. E- Nossa, eu me aproprio das pessoas, né? A minha Edna. Também é o meu Henrique, né? ô, Henrique, Léo, como fala. foi a outra semana que você não esteve aqui conosco? Tem alguma coisa que pode ser contada ou ainda é mais Tcharam! surpresa? Ainda está nos esconderijos aqui, mas é muito trabalho, um trabalho fantástico, né? É um curso que a gente está chamando de Programa Alma Saudável, que quando nós começarmos a fazer as inscrições, eu acho que vocês não vão se arrepender, porque realmente é um curso muito bom. Ah, Edna, bom dia, meus amores. Bom dia, Bom dia. Edna. Gente, a gente vai começar a fazer esse programa assim legal, né? Só de saber que tem tanta gente do outro lado também nos cumprimentando. Eu Essa achei internet bacana veio mudar nossas vidas. esse Hum? termo que você usou, né, da alma saudável. Sócrates falava que uma vida que não é pensada, ela não vale a pena ser vivida, né? Ah, E sério é, isso? e- Nossa, deixa eu anotar aqui. ele chama a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. É muito engraçado, né? Ah, o que eu vou falar, eu sei que você acredita numa coisa, eu acredito no outra, mas eu gosto de pensar desta maneira. Como eu não sei mesmo se vai ter essa reencarnação, eu não acredito que tenha, eu sei que você acredita que tem, mas, por exemplo, olá, Cris, tudo bom? Eu acho que essa vida nossa aqui precisa de ser bem vivida, porque é tudo que nós temos na mão hoje. Nós temos na mão esta vida. Então, por que não vivermos bem? E para viver precisa pensar, porque esse mecanismo de pensamento foi nos dado como presente, né? É uma prenda que nós temos de usar a nossa cabeça. E eu acho que a gente precisa. Olá, Lucas. Bom dia, Lucas Lucas. Sonhador. Bom dia. Eu gosto do Lucas Sonhador. Temos que aprender a sonhar. Henrique, o que você tem no teu baú hoje para nos presentear, para sair do teu enriquecendo com o Henrique, porque a proposta realmente é sempre nós irmos ao baú do Henrique. Vocês devem pensar assim, puxa vida, a Leonete dessa vez resolveu tirar o corpo fora. Sim, eu sempre tiro o corpo fora. Eu estou aqui para descobrir o que está dentro do baú do Henrique e a gente se enriquece, porque todos nós temos pedras valiosíssimas dentro de nós e muito preciosas. Talvez muitos não nos conhecemos, muitos de nós não fazemos essa introspecção e não sabemos o que temos, e às vezes o que damos para fora é só a nossa parte ruim, mas todos temos a parte boa, né? Eu, Pois é, eu Henrique, penso, você disse vamos, que repete de novo a frase que você tinha falado do Sócrates sobre uma vida Sócrates. irrefletida não vale a pena ser vivida. Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. É. Uau! E eu quero falar um pouco sobre isso que você falou das palavras e dos conceitos. É, às vezes, geralmente os conceitos eles são atribuídos a questões que não têm, não são da sua origem. Então, por exemplo, o que é uma continuação da vida, do pensamento? Né? Quando você fala como eu penso, na verdade é muito complexo dizer o que se pensa, né? Porque quando a gente está num... E eu quero falar disso hoje, mas vamos desse início. Quando o Big Bang aconteceu, aquela força da explosão das estrelas, qual foi a continuidade? Foram planetas, foram estrelas, meteoros, e agora nós temos formações biológicas, né? Nós temos todo um processo que se transformou. Então, quando eu penso em continuação da consciência, eu estou pensando nisso. Eu estou pensando de que as coisas continuam.
Ou seja, é um filho, é um filho que você faz, é um livro que você produz, é um material, uma conversa, é uma live. Ou seja, a minha alma, ela vai continuar. Por quê? Porque eu estou falando, eu estou vivo. Então, essa é a continuidade, né? Dentro de um processo que está acontecendo agora. Então, isso é importante. E quando a gente está com um conceito dentro de uma perspectiva de massa, de grupo, por exemplo, quando tem 2 pessoas, 3 pessoas, a ideia, algumas teorias, né, tem diversas teorias, a psicanálise também tem a dela, o Freud também fala sobre isso, onde quando eu estou em grupo, o meu superego diminui. Ou seja, o que é o superego, né? Para quem não sabe, é o referencial de regras que eu tenho sociais. Então, quando eu estou em grupo, a tendência é que eu deixe vir à tona aquilo que está inconsciente. Aquela vontade interna que estava guardada, escondida. Ou seja, a minha racionalidade, aquilo que eu falo, que uma pessoa fala e se comporta, tende a desaparecer. Por isso que nós vemos muitos movimentos em grupos diferentes do que uma pessoa faria sozinho, né? Então, tem até algumas frases, o que você faz sozinho que você não faz em grupo? Por quê? Porque em grupo você tem a proteção do grupo. Você não se torna mais um indivíduo, você se torna alguém que pode fazer, talvez sem ser percebido. E eu quero ir nesse caminho, por quê? Porque hoje eu quero falar sobre a alegoria da caverna, de Platão. Peraí, antes de você voltar para a alegoria da caverna, eu achei muito interessante essa tua colocação. Eu ajo de uma maneira quando eu estou sozinho. E quando eu estou em grupo, às vezes pode ser que eu me desconheça, porque eu estou em grupo? Uau! Não acontece isso, às vezes tem um grupo de jovens, vamos pensar em jovens que é onde nós vemos, parece, pelo menos eu percebo mais essa ação do grupo. Você pega um jovem, um sujeito jovem sozinho, ele está num determinado comportamento. Quando ele está em grupo, aqui pelo menos em São Paulo, eles começam a falar bem alto, no metrô, começam a brincar, eles se soltam, ou seja, aqui conforme se solta. Em bares também, bares, restaurantes, né, um grupo de pessoas começam a falar alto, se sentem à vontade. Eles esquecem que estão talvez num padrão ali social, e ali aquele ambiente permite esse aflorar, ou não. Mas a ideia é de que quando eu estou em grupo, então o meu superego desarma e vem à tona aquilo que está guardado, aquilo que eu queria ser. E isso vem à tona, assim, é uma das ideias da psicanálise e da psicologia, né? Da psicologia também fala disso. Sim, tem um outro livro de um jornalista, As Multidões, também, é muito interessante. É bem estudado isso na faculdade de jornalismo, por causa da teoria das massas. sim. Em como trabalhar as massas. Então, em jornalismo isso é aplicado. Eles até chegam ter eu não lembro exatamente quem falou, mas quando eu estudei, disse que um feromônio é liberado na massa, na multidão. Ou seja, a psicanálise estruturou isso de forma mais, como a palavra diz, estruturou, né? No conceito do sujeito. Mas diz que solta um feromônio, tem um feromônio que é solto, e aí então isso se torna um bando, né? Eu tenho que agir como bando, não como sujeito, não como indivíduo. É engraçado, o Lucas colocou aqui uma frase e eu estava pensando nisso, né? Juntos somos mais fortes. Nós sempre falamos isso, juntos somos mais fortes, mas isso acabou ficando juntos porque eu preciso ser solidário. Porque o que você está me falando é um comportamento quando estamos juntos. Quando estou eu contigo, porque cada um sozinho, mesmo que eu coloque juntos somos mais fortes, eu estou com você só solidário, mas eu não estou ali vivendo aquele momento junto com você, né? E essa mudança de comportamento acontece quando nós estamos juntos. Você trouxe essa lembrança dos jovens. Se eu estiver sozinho no metrô, eu não vou fazer arruaça. Mas se eu tiver com um bando de gente que quer fazer arruaça, fazendo um monte de coisa. Que coisa interessante. Traz um exemplo para mim de gente que não seja de jovens. Me traz um exemplo de gente mais velha com outras questões. Gostei mais disso. Contemporânea? Mais contemporânea, é isso. Olha,
o que a gente pode, por exemplo, grupos de jogos, por exemplo, de futebol. Sim, Tem várias idades ali, tem homens de todas as idades, né? Mulheres também. Então, quando está ali na torcida, todas as verbalizações, assim, muitas verbalizações vêm à tona, né? Os sim. xingamentos, o elogio à mãe do juiz, né? Todas essas... a mãe de todo mundo, né? Então, tem todo aquele comportamento que é polido quando você está numa sociedade, né? Quando você está ali protegido. Outro comportamento que acontece, que a gente pode pensar, hoje geralmente acontece, quando você está protegido, ou seja, essa proteção também surge com essa barreira do ego. Você vê motoristas, por exemplo, dos seus carros, que ali é uma proteção o carro, né? O carro é algo que te protege, dá uma sensação de proteção. Quando tem algum evento que algum motorista não gosta muito, você vê xingamentos, mãos para fora, né? Com esses elogios ao outro. Mas no fronte a fronte é mais difícil você expor uma mão, né, com uma intenção de tentar ferir a emoção, o ego do outro. Por quê? Porque frente a frente você vai para o confronto. Num carro, ou seja, talvez você pense que você está para o comum, é a proteção, né? Você põe aquela mão para fora e vai embora, ou seja, a ideia é, essa pessoa não vai vir atrás de mim. Então a gente já viu, tem cenas, eu já vi cenas na internet, até em jornais, de motoristas que falaram, passa por cima. E a pessoa de trás tomou aquilo como verdade. E bate no carro da frente. Ou seja, esse rompeu essa barreira da proteção. Né? Mas a gente, sim, quando estamos em grupo, ou num lugar de conforto, ou seja, que a gente se sente protegido, o que está dentro de nós tende a sair. Tem que ficar mais à vontade para aparecer. E entrando É nesse assunto... interessante que isso faz bem, né, Henrique? O A quê? gente sempre fala assim, Me quando eu fala. estou junto. Pois é, Ah, mesmo que seja brigar com o outro, sim. né? Porque eu estou em conjunto, eu acabo me sentindo mais forte. Isso que eu ia dizer, isso faz bem para a gente estar com o outro, né? Isso faz bem, como o Lucas ali pontuou, né? Juntos estamos mais fortes. E aí, claro, é esse conceito, né? De que no outro eu também me reconheço. E ao se reconhecer, eu dou nome para sentimentos. Então a gente está sempre trabalhando essa ideia de que os outros, as outras coisas, os objetos, me dão símbolos. E é nesse ponto que a alegoria da caverna ela é interessante. E ela geralmente é utilizada para fundamentar algumas questões que, como geralmente alguns grupos fundamentalistas querem usar essa alegoria. Eu vou explicar. Por exemplo, o que diz Sim, a alegoria da caverna para quem não conhece? E para quem conhece, vamos relembrar. Platão propõe que as nossas ideias, a nossa forma de pensar, ele faz essa analogia com essa caverna. Então, vamos imaginar que existe uma caverna e alguns bebês são colocados nessa caverna ao nascer, tá? E todos eles foram acorrentados olhando para a parede da caverna, ou seja, para o fundo da caverna, para um lado da parede. Na porta, ou na entrada, virou aqui, né? Ou na entrada dessa caverna, tem uma fogueira e pessoas da sociedade que estão fora da caverna, todos os dias, elas vão até essa caverna e alimentam essas pessoas sem olhar para elas. Sem que elas vejam que tem uma pessoa ali. E todos os dias também elas pegam objetos após o fogo e o fogo projeta nesses objetos. Por exemplo, eu tenho um controle aqui. Então vamos supor que esse controle está após o fogo está aqui. E a sombra projetada na parede, então, é tudo que essas pessoas conhecem da vida. E elas nunca olham para fora, porque elas nem sabem que elas estão amarradas, porque elas foram amarradas quando eram crianças. Ou seja, certo. todo o conceito da realidade que elas têm é projetado por uma imagem
é feita pelo fogo, através do objeto, que forma uma sombra, ou seja, uma sombra da realidade. E o que acontece? Quando, num determinado momento, um desses sujeitos, desses indivíduos que estão ali, que não são indivíduos, ou seja, eles são ali, estão no coletivo, porque eles estão amarrados, olhando para frente, sem perceber que ele é um, ou seja, eles não são um, eles são uma estrutura. Então, em algum momento, um desses se percebe preso, e ele olha para as mãos e vê que tem algo que prende. Então é a primeira percepção. E então ele sai, é possível então ele se soltar, e ele vai em direção para o fogo, ou seja, para a luz. E o primeiro evento que acontece quando ele olha para a luz, quando ele sai da caverna, os olhos dele, como não estão acostumados com a claridade, ficar cego pela verdade. Uau. E isso é muito, muito interessante, essa questão de ficar cego por essa realidade. Um oi ali para o Marcelo, meu amigo, Madutz, para a Cleusa também entrou. Então, esse ficar cego, Léo, cego de conhecimento, ou seja, mas não tem mais como retornar. Logo, a sensação da verdade dessa luz, ele se acostuma com essa luz, ele começa a ver as formas que estão fora da caverna e vão seguindo. Olha só. E o que acontece? E Platão vai contando que agora tem todo o mundo exterior. Eu não vou falar do mundo exterior hoje, de fora da caverna. Eu quero partir dessa saída da caverna e desse desconforto. E de como isso às vezes é utilizado para fundamentar questões que não fazem parte dessa verdade. Então, olha só. Quando, então, esse sujeito se depara com o externo, ele vai perceber essas realidades, e o Platão diz que em algum momento ele vai querer voltar para essa caverna. Mas se ele voltar, ele vai ser morto por todos aqueles que viveram e que vivem dentro da caverna. Por quê? Porque eles vão lutar até o fim para que essa verdade, que existe algo fora da caverna, não seja possível ser passado para eles e para os outros, porque eles só conhecem uma verdade. Então nós vamos lutar até o fim por essa verdade. Ponto. Tudo bem até aí? Muito bem até aqui. Você estava falando e eu estou fazendo essa condução na linha de pensamento, né? Porque, assim, muitas vezes, se eu pegar um assunto qualquer, eu só sei aquela verdade. Eu só sei viver daquela maneira, né? Foi a questão que você trouxe. São bebês que estão amarrados, virados para uma parede, né? E elas só conhecem aquela verdade, só conhecem aquela realidade. No momento que um se percebe preso, vira e é tapado com essa luz daquele fogo que fazia a sombra. E eu gostei quando você falou assim, ele no começo ele acha que a razão dele é aquela luz, mas ele está cego. Né? Será que não é desse... Porque eu acho que você precisa desvendar esses 3 dias, esse mito da caverna aí, né? Mas será que muitas vezes nós nos... Porque assim, às vezes eu pensei, em algumas situações eu posso estar na primeira instância, virado para a parede, só aquilo que eu conheço. Mas depois, quando eu me viro, eu vejo um fogo muito grande e muitas vezes nós ficamos e paramos nesse movimento. Eu sou dono da verdade, eu acredito nessa verdade e eu estou cego por essa verdade. E eu não vou para o passo seguinte, né? Exatamente. E temos 2 filmes contemporâneos que falam dessa alegoria de outra forma. Um deles é o Matrix, que eu até comentei na semana anterior, e o outro é o Show de Truman, com o Jim Carrey também. Não sei se vocês já viram o Show de Truman. O Show de Truman ele vai falar de um homem também, que é um mundo feito dentro de uma realidade cinematográfica, e essa criança vai ser observada desde o nascimento. Só ele que não sabe que o show é dele, o show de Truman. E em um momento adulto ele vai descobrir que tudo é um cenário. Até a mulher dele, tudo, a mãe, todo mundo fez parte de um cenário. Então são 2 filmes que valem a pena assistir, né? O Show de Truman e Matrix eu já recomendei, que é a teoria da caverna moderna. Eu não sei se tem outro no momento que faça a mesma representação, mas esses eu lembro. Então, olha só, quantas vezes nós falamos, por exemplo, usamos aquela ideia do filme Matrix, que é a pílula vermelha, a pílula azul,
para dizer que a pílula vermelha é você sair dessa matrix. Ou seja, está muito usado hoje em dia. Vem comigo, vem nesse meu curso que você vai tomar a pílula vermelha e vai sair da matrix. Você vai descobrir a verdade. Não. Por quê? Porque essa não era a ideia de Platão. Essa verdade, primeiro que ela era descoberta individualmente. Ou seja, quando eu volto para um grupo que está dizendo que a pílula é ali a solução, eu já volto para dentro de um coletivo. Ou seja, no coletivo, o que a gente descobriu? Que no coletivo não há pensamentos individuais. Há só uma forma de sobrevivência do coletivo. Então, não. Então, esse já é um primeiro dado. Se eu vou convidar agora Schopenhauer na nossa conversa, que é outro pensador importante, e ele diz o seguinte, que ele só é capaz de perceber, eu estou parafraseando, tá? Ele só é capaz de perceber quem ele é quando ele se individualiza. Porque junto da multidão ele não é capaz de pensar nas questões que ele necessita por ele mesmo, por ele ser ele mesmo. Quais as necessidades que ele tem por ele. Peraí, você está me trazendo uma proposta de que se eu quiser mudar a minha maneira de pensar, né, porque eu estava pensando nisso, quando você disse que lá no mito da caverna, uma daquelas pessoas se vê presa. Para eu me ver presa, eu não posso pensar no coletivo. Eu tenho que pensar numa individualidade. Porque eu me ver presa e olhar para todos que estão presos, tá tudo bem, porque estamos todos iguais. Mas eu me ver presa e querer sair daí, eu já tomei isso como uma questão individual, não é? Já tomou, perfeito. Olha que forte, que importante isso. Ó. No momento que esse homem percebe-se preso, alguma coisa já aconteceu dentro dele. E esse preso pode ser qualquer outra coisa, pode ser se perceber num determinado lugar. O preso é só uma ideia de que eu já não sou mais quem eu era. Então, esse é o momento histórico dentro de si mesmo, ontológico, né? Que muda tudo. E o que o grupo que o grupo vai tentar? Vai tentar dizer para você que você está fora dos padrões, toma cuidado, que se você for por esse caminho, você vai talvez vai se desviar do caminho. Por quê? Porque é outro caminho. Ó, desviar do caminho é outro caminho. E cuidado com essas palavras. Por quê? Porque o grupo precisa se manter vivo, preso, escravizado. E pensando e olhando para as sombras. E tá tudo bem. Uau. Eu acho que a gente não. Olha, né, vamos ficar em cima disso, só para fazer essa compreensão um pouquinho mais forte. Porque, assim, o grupo precisa disso para ficar preso, olhando para a sombra. E eu acho tão interessante, porque, assim, eu converso com muitas pessoas que eles sempre, quando eu os convido a olharem para dentro de si, porque eu acho que é o primeiro convite à verdadeira mudança, né? É olhar para dentro de si. Eles sempre falam, mas os outros dizem isso. Não, os fulanos pensam isso. Ai, você não sabe, as pessoas são assim. E todas as vezes que eu vou olhar para o outro, para encontrar culpados, para justificar momentos, seja lá para o que for, eu deixo de olhar para mim. E a proposta da mudança, ela está sempre em olhar para mim. E agora, se você me permite, me veio aqui um versículo de Paulo, né? Porque o Paulo é o que a gente tudo permitido aqui. isso. O Paulo usa isso de uma maneira assim, muito que nós pegamos só esse versículo dentro do que nós chamamos da ceia, né, na igreja, e ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu acho essa palavra uma sacada tremenda de Paulo. Porque assim, a gente já coloca isso, e todo um contexto, tá? Que eu não vou entrar aqui no contexto da ceia, porque esse examina-se a si mesmo, há um contexto social no momento, né? Que era aquela questão de uns terem o que comer, outros não terem o que comer, era uma outra questão que a gente reduz a nossa única maneira de pensar, ou melhor, a nossa verdade, né? Gostei dessa história. Quando a luz vem, eu fico preso àquela verdade, né? E esse convite, porque eu acho que assim, o convite a olhar para si mesmo é um processo individual. Eu não posso olhar para você no teu lugar. Porque se eu olhar para você no teu lugar, eu já estou olhando para o outro. E esse convite é para olhar para mim mesmo, porque se eu não olhar para mim mesmo, eu também não me vou ver amarrado. Exatamente. Tem sentido?
Tem total sentido. E esse se perceber não é algo que... Talvez o que a gente pode alcançar é alguma coisa que acontece nesse tempo que você está vivendo. Então, para que essa pessoa tenha descoberto que estava amarrada, olha como isso é complexo, como isso tem... Dá pra gente falar horas sobre isso. Para que alguém perceba-se de uma certa forma amarrado, ele tem que compreender o que é estar amarrado. É tão complexo, tão complicado essa questão de mudança, e por isso que alguém que não se percebeu amarrado vai olhar e vai falar: você está maluco, você não está amarrado. Aqui é o caminho, esse é o caminho que se tem, lá está errado. Por quê? Porque ele não entendeu o que você viveu dentro de você. Então é impossível para alguém, e principalmente para o grupo, porque o grupo ele precisa ficar vivo e forte. Ou seja, eu não sei como, eu esqueci agora como que chama várias formigas juntas. Se alguém me lembrar aí me avisa, porque eu esqueci como que chama. Várias formigas em conjunto, elas são fortíssimas, elas atravessam um rio. Ou seja, é uma sociedade que necessita do conjunto. Nós também. Mas, para que exista uma entrada no sapiens sapiens, ou seja, nós somos homo sapiens sapiens, sapiência sapiência, sapiência externa e sapiência interna. Para pensar além do externo, eu preciso entrar dentro. E para entrar dentro, eu preciso, segundo Schopenhauer, me afastar um pouquinho dessa coletividade para poder pensar se aquilo que o coletivo está fazendo, está pensando, realmente são as capacidades ou as sensações que você tem. E nesse coletivo, ou você vai se tornar líder, ou vai se tornar a referência, e todos vão te seguir, porque todo grupo tem um líder. Essa é uma ideia antiga. Hoje nós estamos mudando isso, ou seja, cada sujeito vai ser um líder individual do grupo. Ou seja, e aí a outra questão, eu não vou para ela, mas só para a gente pontuar, que hoje está se tornando assim. Nós somos policiais de nós mesmos. Ou seja, cada pessoa controla a outra. Por exemplo, aqui hoje, estamos na pandemia. Aquela pessoa, você está saindo sem máscara. Ou seja, eu não preciso mais da autoridade. Eu tenho pequenos policiais em cada lugar. Porque nós agora estamos... Entrou uma chamada aqui. Oi. Entrou uma chamada e saiu. Então, esse é outro ponto. Mas, qual que é o tema, então, de hoje? Que a gente vai destrinchar isso, vai dividir isso em 3 partes, né? É a primeira percepção. Onde você está? Que caverna você está? E a caverna, no sentido não pejorativo, não. No sentido que caverna você nasceu e que realidade te apresentaram. E a pergunta que eu vou deixar hoje para pensar é a pergunta dos filósofos, é a pergunta por que a filosofia, o Sócrates pensava necessário. Filosofia, como já foi dito, amor à sabedoria, ao conhecimento. Quem não tem amor, quem pode achar ruim ter amor ao conhecimento? Então a questão socrática é perguntar. Não necessariamente vai encontrar uma resposta, mas da pergunta você pode encontrar ou perceber uma verdade. Talvez perceber que está amarrado, talvez perceber que aquela realidade está equivocada. E uma vez perceber, a gente vai falar disso, o que fazer. Ou seja, amanhã a gente vai falar o que fazer se perceber Espera um pouquinho. Onde está, né? Antes da gente ir para amanhã, eu acho que assim, o hoje... eu não penso que isso seja uma questão fácil, Henrique. Porque eu acho que para a gente parar e ser o agente dessa mudança, que primeiro é minha, para depois até eu me tornar ser líder de outra. Porque assim, o que a gente pode tomar consciência é que o mundo realmente está a mudar. Eu posso até não querer que ele mude. Eu posso até dizer, na época da minha avó era assim, que não sei o quê, mas nós estamos num processo de mudança. Quer queiramos, quer não, nós estamos a ir para esse
processo de mudança. Em primeira instância, eu acho que hoje já não é muito assim, mas a proposta do vírus foi acabar com os nossos velhos, né? Então, Tá. assim, se acabamos com os nossos velhos, acabamos com a nossa sabedoria, acabamos com todo o respeito que eu tenho, e isso foi uma das questões que me preocupou quando eu comecei a ouvir isso, né? Hoje eu tenho uma diferença de idade de quase 30 anos do meu pai, quase não, de 30 anos do meu pai, 35 anos. Meu pai já está vacinado, meu pai está vivo, então ele já está vacinado porque a proposta aqui foi primeiro vacinar os mais velhos, para que eles não vamos segurá-los aqui. Só que, assim, esse mundo é para nós, para os nossos filhos, né? A gente entende essa continuidade. Então, quando as coisas começam a nos incomodar, a gente sempre tenta conversar com o outro, e quando conversamos com o outro talvez até nunca nos ajuda. E há muitas questões que a gente não consegue conversar com o outro, porque esses incômodos, eu acho que é o princípio de como mudar. Todo incômodo é bem-vindo, né? Como você gosta de dizer, toda angústia é necessária. E eu acho que, assim, eu só trouxe isso porque eu acredito que é muito fácil a gente ler o mito da caverna. Primeiro, não entendemos nada. Desculpem vocês, mas eu não entendi nada a primeira vez que eu li. Eu Ah, achei tão... Eu não tô entendi tentando nada, entender ainda, Henrique. viu? Tô tentando Eu me entender lembro que ainda, viu? eu estava numa aula de... A aula chamava epistemologia, eu acho que era esse o nome da aula. Gente, eu pegava aqueles mitos, lia para trás e para frente, aí ela fazia 500 mil perguntas, a Nádia, uma professora querida, que está até no meu grupo dos meus amigos, e eu não conseguia entender absolutamente nada daquilo. Talvez porque, assim, eu também trazia dentro de mim muitas coisas fechadas em mim, né, que fazia parte de mim. Então eu falava, eu vou fazer isso, eu preciso tirar a nota e papapá, e não vou ligar. Hoje eu leio para não tirar nota, hoje eu leio para conseguir entender. Por quê? Porque eu me exponho ao processo da mudança. E eu acho que é essa a primeira função. Eu quero. Eu quero. Porque se está tudo mudando, eu também preciso querer. Vai dar trabalho? Vai. Muitas vezes eu não vou entender? Não vou entender. Mas quando eu consigo abrir um caminho, aquilo que a primeira vez não tem significado, a segunda vez também não tem, a terceira já começa a fazer, peraí, a terceira, a quarta, a quinta, é um caminho que eu abro de ida e vinda que vai ampliando a minha consciência. Mas a primeira coisa eu tenho que querer, né? Se eu É, não e quiser, eu não tenho mudança. eu quero pontuar isso, depois eu quero ler algumas questões aqui. Você lê para nós, não? Mas eu quero Assim, eu não pensar sei nisso o que que você aconteceu. falou. Ah, tá. Quando... Fala. Deixa eu só responder, Não, falar isso do querer. ok. Quando quando eu estou pensando nessa palavrinha que é querer, é outra palavra magnífica. O fato de alguém... Eu adorei os coraçõezinhos, hein, que estão chegando aí. Olha, olha que... Olha esse processo, vê se vocês conseguem acompanhar isso. Ó. O fato de alguém dizer eu quero, eu desejo, eu percebi... Gente, isso tem tanta informação dentro, tantos questionamentos que aconteceram antes, para a pessoa verbalizar eu quero, porque eu querer uma coisa é querer o que deseja, tá? Que é outro tema que a gente já até pontuou isso. Mas o fato de eu falar, eu não quero mais tal situação, muitas coisas aconteceram. Não é tão simples falar, eu quero. Então, a primeira coisa, eu penso que é algo que aconteceu dentro, em um movimento de vida, cheio de pequenas informações que foram chegando, e de acontecimentos. Até que essa pessoa, ou como você disse, até como você, ou como outras pessoas, e eu em algum momento também na minha vida, disse, eu quero tal coisa, eu não quero mais isso. Ou seja, a gente tem que ser capaz de perceber o quê? Onde estamos. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Então, essa é a questão e um lugar que se está só vai ser ruim ou bom com comparação. Yeah. Ou por Yeah. curiosidade, segundo a caverna. Ou seja, ele não tinha nenhuma comparação
aquela alegoria, né? Ele simplesmente nasceu ali preso. O que ele percebeu é que ele podia movimentar seus braços, talvez. E podia olhar para trás, ele se movimentou, ele podia fazer outro movimento que ninguém fazia. E não adianta ele querer dizer isso para os outros. Por quê? Porque eles não perceberam a mesma coisa. O que ele vai causar é angústia e tumulto se ele tentar dizer, tentar expressar. Quer ler algumas questões? Eu acho isso brilhante, né? A Elsa Ribeiro. O Gabriel, peraí. Tá, Ribeiro. Um encontro, eu não estou conseguindo ler, eu acho que um século de encontro. Ah, tá. O Gabriel Mitar Ribeiro é um dos nossos intelectuais que a gente tem, moçambicano, português. Ele aborda a forma interessante. Eu vou querer ler esse livro, eu nunca vi, não. Um século de escombros. A questão da individualidade e a sua responsabilidade. Muito interessante isso. Porque, realmente, nossa, tem muita gente falando coisa boa aqui. Mudar de trabalho e não mudar também dá. Ah, tá. Mudar dá trabalho e não mudar também dá. Eu gosto de mudar quando eu sinto que será melhor. Isso me impulsiona mais, mas mesmo que não seja tão bom, eu sempre procuro algo bom. Olha, quando você diz mudar dá trabalho e não mudar também dá, mas o não mudar, a gente já está na nossa zona de conforto. Por isso que muita gente fala, e a zona de conforto, eu não sei por que ela chama zona de conforto. Eu particularmente acho que é zona de desconforto. Porque o nosso cérebro, né, se a gente falar em neurociências, ele te puxa sempre a ficar do jeitinho que estava. E quando você está do jeitinho que estava, você realmente não rompe. E para romper e sair com essa letargia, a gente tem que querer mudar. E voltamos de novo àquela história. Eu quero mudar. Mesmo que você do lado não queira mudar, eu preciso mudar. Talvez a gente não vai direto para eu quero, né, para ser mais polido. A gente fala, eu preciso. E é segundo passo. Vamos ver como. Né? Eu não gosto muito de não sei como. Que eu não sei como, eu já sei que não sei. Então eu começo a abrir uma portinha. Eu preciso. Como será que tem? Peraí, eu tenho uma mão presa. Peraí, isso é aquela história que eu digo, né? Na minha abordagem, que não é do Henrique, mas na minha abordagem, pega um caderninho e começa por tudo que te incomoda. Isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda. Eu não preciso resolver naquele momento, mas eu deixo ali aquilo que me incomoda porque ele ganha forma e força. Toda vez que eu ponho no papel, aquilo parece que volta para mim. Não fica só na minha cabeça. Essa história de pegar os pensamentos e dar forma para isso. Aí eu coloco aquele pensamento e aquilo vai ficando. E parece que eu vou me retroalimentando disso e uma solução vai chegar. É prático isso, eu gosto dessa ideia de escrever. Pode ser até que não seja a solução certa no começo. Porque às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, eu fiz, mas deu tudo errado. Opa, só o fato de você fazer já foi um começo. Porque talvez o que estava certo estava lá na frente, mas você precisou sair dali. Muitas pessoas têm medo da mudança porque têm o medo do erro. E, gente, quem nunca? Nós todos já erramos e é errando que a gente aprende. Eu gosto sempre de falar dessa forma, porque uma criança pequena, quando ela começa a andar, ela precisa cair. Se ela não cair, ela não ganha nem força. Só que ela não desiste. Tem os pais estimulando ali. Vai, não foi nada. Coitado, ele caiu, claro que foi. Mas a gente está lá, não foi nada. Vamos, você consegue. E às vezes a gente tem que dizer para nós mesmos, né, Henrique? Vamos lá. Deu tudo errado, ok. Mas você está querendo mudar. Então, já percebemos que não é esta maneira. Né? Talvez, pensando nisso, seja a hora de pararmos de justificar as ações. Uau! Por quê? Porque quando a gente trabalha com essa ideia de certo e errado, a gente trabalha com a ideia de que alguém tem um lugar ideal para nós. E o mundo tem um lugar ideal. É uma outra live, né? Uma outra estrutura de pensamentos. Por quê? Porque a gente tira a culpa. Quando tem algo certo ou errado, tem culpa. E pegar esse exemplo da criança. A criança cai, por quê? Porque ela tem que cair.
Não é porque ela está errada, né? Então, tudo que nós fizemos até agora, fizemos com o melhor que nós temos, né? Com as suas capacidades, com as minhas capacidades, com a capacidade de todos vocês. É um conceito que a gente precisa trabalhar mais, conversar mais sobre isso. Por quê? Porque nós somos estruturados com o certo e errado. Às vezes a gente nem quer falar disso, mas a gente traz a questão, isso está certo, isso está errado. Ou seja, se está certo é porque tem o ideal. Mas o ideal é do outro e volta para o grupo. Então, se eu sair dessa ideia, eu estou errado. Se eu ficar nessa ideia, eu estou certo. Mas é um grupo. É uma ideia certa de um grupo. Mas será que está certo mesmo? Será que não tem outra forma de existir e de ser? Né? O cair não é um erro. O cair pode ser um desenvolvimento de uma habilidade, como você trouxe. Então eu caí e aprendi que se eu correr daquele jeito... E eu tenho uma história sobre isso, mas acho que eu continuo amanhã, né? Porque eu acho que já deu, né, Léo, de tempo. Já vamos terminar. Mas eu tinha uma história de caída que eu corria, eu era criança, eu tinha uma ladeira que eu ia, toda vez que eu saía correndo naquela ladeira eu caía e ralava o joelho no chão. Era impressionante. Toda semana, até que eu falei, não, eu estou fazendo alguma coisa, que eu me dei conta que eu estava correndo num determinado momento e eu caía. E amanhã eu continuo nessa história. Que bom, a gente começa dando história aqui. Você estava falando, eu lembrei aqui de uma série de coisas, porque a nossa tendência, Henrique, quando a gente quer fazer a mudança e vê que não dá certo, a nossa tendência é desistir e voltar de novo, olhar para a parede e olhar para as sombras. A gente e o que são essas sombras? A manter a persistência de querer mudar, mesmo que eu não Boa. saiba como. Muito bom. Manter a persistência de querer mudar a partir desse reconhecimento que surgiu individualmente. Agora, trabalhar vamos chamar de trabalhar essas competências. Na psicanálise a gente vai trabalhar o ego, ou seja, vamos fortalecer esse ego que está enfraquecido porque ele não dá conta de realizar aquilo que deseja. São palavras distintas, mas elas servem para o propósito. Tá bom? Muito interessante, muito interessante. E a nossa sugestão, a minha sugestão, se quiser ver alguma pergunta mais aí, é que não desista de você. Não desista de você. A única pessoa que pode investir em você mesmo é você mesmo. O mundo pode estar num caos, mas ninguém vai se preocupar tanto com você como você mesmo. Então, assim, às vezes, quando a gente faz essas propostas, tem gente que passa pelo processo terapêutico e chega no momento e fala, não aguento mais, vou desistir. Mas você está desistindo de quem? Porque assim, eu não posso desistir de mim, eu não posso abrir mão de mim, não posso abrir mão dos meus pensamentos, eu não posso abrir mão das minhas direções. Porque eu tenho que refletir e entender o que eu estou a fazer. Porque essa capacidade nos foi dada de presente. Nós precisamos entender isso. Eu não quero dizer que Deus te deu, mas eu posso dizer que Deus te deu. Então, se você tem essa capacidade de pensar, dá trabalho porque você não começou a fazer. A hora que começar a fazer, você se acostuma a pensar, a ser crítico de você mesmo. Eu acho que isso é uma oportunidade única que nós temos nessa vida e a gente precisa fazer. Obrigada, Henrique. Eu que agradeço a todos vocês. Entrou uma colega minha, Mônica, também. Oi, Mônica, seja bem-vinda. E todos vocês, pessoas que eu não tinha visto ainda, tá? Agradeço esse encontro. Espero que vocês possam estar aqui com a gente amanhã novamente. E é um grande prazer. É um prazer estar aqui, tá? E grato. Nossa, hoje teve perguntas muito interessantes como as outras vezes, né? Então, foi muito boas. Referência a esse livro também eu não tenho também, não conheço. Também quero saber. A Nalva também está aqui. A Raquel Laureano também tinha entrado. Raquel é uma querida que canta muito. Que ela entrou hoje aqui, fiquei muito feliz. Quem sabe, né? Um dia eu faço uma entrevista com o Gabriel Mittar, que é um pensador. E eu tenho a honra de dizer que é meu primo também, né? Olha só. Pois é, ele tem um livro muito bom que ele até autografou para mim, que tem muito a ver com as questões familiares, que é O Caminho de Beirute. Né? E esse livro que ela está falando eu não conheço, mas eu acho que a gente encontra nas melhores livrarias. Não sei se é Bertrand, não sei qual é a livraria que ele tem.
E eu acho que, assim, eu gosto de entender isso, porque, assim, é a minha geração, geração de intelectuais, de pensadores, e tem muito boa gente aqui dando-nos as mãos de formas diferentes para a gente encontrar esse mundo que a gente não sabe ainda pós-pandemia como será. Mas estamos cá nós. Tchau, gente. Graças. Até. Até. Até amanhã. Até amanhã.